Boa noite, amados irmãos, amigos, visitantes, família alegre, bonita e feliz, né? Beto, Maria, que bom receber os nossos irmãos mais uma vez em nossa igreja. Nós queremos agradecer ao nosso Deus mais uma oportunidade de nos reunirmos nesta noite. A gratidão ao nosso Deus pela vida de cada um de nós. E aqui da frente a gente vai contemplando os irmãos que vão adentrando a igreja. Irmão Rosiel, que bênção poder recebê-lo nesta noite, assim como os nossos demais irmãos. Todos nós somos bem-vindos à casa do Senhor nesta noite. E hoje pela manhã nós lembramos, desde ontem nós postamos no grupo da igreja, que hoje nós estamos comemorando uma data muito especial, que é o dia da Bíblia. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Josué, capítulo 1, versículo 8. E é assim que eu convido a igreja para que juntos fiquemos de pé para orarmos em gratidão a Deus por este livro, pela liberdade que temos de poder ler, entender e viver a palavra de Deus. Nós vamos pedir a nossa irmã Herodias, não é isso? Para orar ao Senhor. E logo após, ainda de pé, juntos nós vamos cantar o hino de número 306. Oremos. Neste momento, com os nossos corações alegres, Senhor, por esse grande privilégio de estarmos na tua casa, Senhor, para aprendermos a ti louvores,
As nossas comunicações são muito importantes. Foi falado hoje pela manhã, nós precisamos falar mais uma vez. Hoje, após o culto da noite, nós teremos uma reunião com a Comissão da Sucessão Pastoral na Sala ao Lado, na direção, mais uma vez, do nosso querido pastor Gladstone, após este culto. Amanhã, segunda-feira, nós teremos 2 encontros aqui na igreja às 19 horas. A MCM, nós mulheres da igreja, nós estaremos aqui numa reunião finalizando as programações do ano de 2022. E assim também os homens vão se reunir, vão ter um encontro gostoso também. Todos os irmãos são convidados. O irmão Eliúde fez esse convite hoje pela manhã. Na dúvida, procure o nosso irmão Eliúde. Ele não está hoje à noite, mas tem como falar com ele. Na terça-feira, nós, da parte feminina que estamos ensaiando para o coral do Natal, teremos o nosso encontro às 19 horas, terça-feira. Na quarta-feira, nós estaremos num culto de oração e estudo, também na direção do pastor Gladstone. Na quinta-feira, na liderança das mulheres aí, nós teremos o ensaio das crianças, não é isso, Carleti? E da coreografia. Na sexta-feira, também voltado para a cantata de Natal, a parte masculina. Sexta-feira, às 19 horas. Não vamos esquecer, algumas coisas nós podemos postar no grupo da igreja. 6h30, 18h30. Então, os homens na sexta-feira, vão justo falando às 18h30, na sexta-feira. Seguindo então, irmãos, como nós falamos, hoje nós estamos comemorando o dia da Bíblia, nós vamos fazer a leitura, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 versículos, o 16 e o 17. Nós vamos ler juntos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Juntos então, irmãos? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Vamos fazer uso da palavra de Deus, não deixá-la apenas como enfeite, bem bonitinho, lá em algum lugar da nossa casa. Mas nós precisamos de aprender e esconder a palavra no nosso coração, como o pastor falou hoje pela manhã. Mais uma vez nós vamos cantar com a igreja um hino do cantor cristão, de número 138, lembrando da importância da Bíblia em nossas vidas. 138.
Fazendo a leitura da palavra de Deus. E logo após, nós vamos continuar louvando ao Senhor com o nosso ministério. Eu vou convidar a irmã Lucinéia para que faça essa oração. A paz, irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos cantar o hino maravilhosa graça. Graça, favor que nós não merecemos. Nós servimos a Deus que morreu na cruz por nós, levando todos os pecados. Então, nós cantamos maravilhosa graça.
Nós estaremos louvando a Deus agora com um canto algo novo. Deus, Ele está sempre fazendo algo novo em nossas vidas. E nós somos gratos a Ele, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem suprido as nossas necessidades. Então, Ele está sempre pronto a fazer algo novo na sua vida. Amém.
eu tremo e temo diante de uma letra dessa, irmãos. Isso que a gente canta não pode ser brincadeira. Porque se o Espírito Santo de Deus vem, e ele vem, e se eu convido, e se o meu coração está aberto, ele entra e ele faz uma devassa, ele faz uma limpeza. A questão é: eu quero isso, eu quero essa limpeza, eu quero essa obra, eu quero essa restauração, eu quero esse fogo, eu quero esse queimar do Espírito na minha vida, na minha alma, retirando tudo aquilo que não presta, queimando tudo aquilo que não agrada, porque a gente joga fora e queima aquilo que não presta. Então, quando você canta uma letra dessa, quando você louva um cântico desse, se você não traz para você uma responsabilidade de que se você realmente quer isso, e a Bíblia diz lá em Efésios que quando nós aceitamos a Jesus, damos a Jesus o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas ao mesmo tempo Paulo fala lá também em Efésios: não extingais, não entristeceis, não expurgais o Espírito Santo de Deus da sua vida. Isso significa que o Espírito Santo ele vai e ele vem. Se eu entristeço o Espírito Santo de Deus, ele vai. Mas quando eu clamo por ele, a minha vida está aberta, meu coração está aberto, e eu estou disposto a abandonar as minhas mazelas, os meus pecados. E quando eu canto isso, eu não estou brincando de crente, irmãos. Eu não posso brincar de igreja. Glória a Deus. Desculpa o desabafo. Salmo 116. Salmo 116 é algo que nós vamos meditar nesta noite. Eu quero chamar a sua atenção para algo que Deus tem para mim e tem para você nessa noite. Sobre o livramento, sobre um Deus que livra, sobre um Deus que nos resgata, sobre um Deus que nos tira da nossa zona de conforto, daquela acomodação espiritual, porque eu já falei isso aqui: tudo que é parado, tudo que fica parado apodrece, o que fica parado cheira mal, o que fica parado, ele não prospera, ele não cresce, ele não desenvolve. A nossa vida espiritual é um exercício, é um dia a dia, é um caminhar, é um processo. Se eu paro, se eu fico estagnado, as coisas não andam, não crescem. Às vezes nós vemos crentes nanicos, crentes miúdos na fé, porque ficaram parados no passado. Salmo 116, a partir do versículo 1. O salmista rende ações de graças ao Senhor. E ele diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Acha-me prostrado. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois Ele livrasse da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor
por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pai, tua palavra lida, essa palavra santa, essa palavra, ó Deus, imutável, essa palavra, Pai, que é mais atual do que o jornal de amanhã, essa palavra, ó Deus, que ela não consegue e não deve ser atualizada, porque, Pai, ela é inerrante, ela não erra, ela não falha. Essa palavra foi lida, essa palavra foi lida agora, Senhor, e na unção do poder do Espírito Santo, que nos incendeia, que nos queima, que nos aquece, que nos revigora. Que essa palavra, Pai, encontre lugar em cada coração, nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, esse salmo, os teólogos estudiosos da Bíblia devotam a esse salmo, muitos teólogos devotam esse salmo ao rei Ezequias. Ao rei Ezequias, esse piedoso rei de Judá, que governou Jerusalém quando o Império Assírio conquistou o reino do norte. Os estudiosos da Bíblia sabem disso. O reino do norte não obedecia ao Senhor, não tinha os seus mandamentos como lei, e o Senhor então envia o rei da Síria e toma aí toda a capital Samaria, e todos os habitantes do reino do norte levam-os embora. E o rei Ezequias era o rei no reino de Judá, no reino do sul, nessa época. Jerusalém era a capital do reino do sul. E vocês lembram da história que passaram alguns anos, o rei da Síria decidiu também invadir Jerusalém, invadir o reino do sul, tomar aquelas terras, dominar aquele povo. E aí ele fez um cerco sobre Jerusalém. Nada saía, nada entrava, nem água, nem comida, ninguém, nada. E a história diz que não bastasse esse cerco de um poderoso exército inimigo, Ezequias adoeceu. Isso está relatado lá no segundo livro de Crônicas, a partir do capítulo 18, 19 e 20. Você em casa leia essa história. Não bastasse toda essa angústia do povo, não bastasse todo esse cerco militar em torno de Jerusalém, o rei Ezequias adoeceu, e adoeceu mortalmente. E o profeta Isaías foi enviado ao rei para dar um recado urgente. Olha o recado que o profeta Isaías deu ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E a Bíblia diz que Ezequias, então, quando ouve essa sentença, quando ouve essa palavra do profeta, a Bíblia diz que ele volta-se para, deita em sua cama, vai para o seu quarto, se deita, vira o rosto para a parede, ora fervorosamente e chora copiosamente. E ele faz uma oração e pede ao Senhor e conversa com Deus: Senhor, fui um servo teu, eu reinei segundo a tua vontade, eu acabei com os cultos pagãos, eu derribei todos os postes ídolos, eu instituí novamente o culto no santuário, eu fiz tudo conforme o Senhor queria, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz então que Deus responde a sua oração e diz ao profeta: olha, vai e diga a ele que eu vou lhe dar mais 15 anos de vida, livrando daquela enfermidade. Esse salmo então, ele representa o testemunho de Ezequias acerca do grande livramento de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção somente para o versículo 8
no Salmo 116. Você está com a sua Bíblia aberta? Vamos ler de novo o Salmo 116, agora somente o versículo 8. Diz assim, na minha versão: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Vamos todos ler junto agora o que está aí na tela? Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Queridos, nesse versículo existe aí 3 livramentos do Senhor. O Senhor atua na minha e na sua vida em 3 etapas da nossa existência. O primeiro deles, o livramento espiritual. Salmo 116, parte A: pois livraste da morte a minha alma. O Senhor livra a nossa alma da morte. O Senhor deseja hoje, nessa noite, nesse lugar, livrar a sua alma da morte, meu querido. Minha querida, que está conosco, nos dando o prazer da sua companhia, da sua presença. Pois livraste da morte a minha alma. O maior cativeiro que o homem enfrenta não é aquele que aprisiona o corpo e limita o seu direito de ir e vir, mas o cativeiro espiritual. A prisão espiritual encerra o homem numa masmorra de trevas sobre as algemas do pecado. Quando eu e você temos a nossa alma presa e derrotada ao pecado, é como se nós estivéssemos presos, acorrentados, algemados. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, diz a palavra. Vive na coleira do diabo, debaixo do chicote, debaixo dos vícios que degradam essa alma, que degradam a nossa vida. O mundo, diz a palavra de Deus, jaz no maligno. O mundo está posto no maligno. O mundo e seus valores, o mundo e seu sistema. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2 ou 3 aproximadamente, se eu não me engano, está escrito assim: não ameis o mundo e nem o que o mundo há, pois se você ama o mundo, o amor do Pai não está em mim, não está em você. Quando a Bíblia fala do mundo, fala do sistema, dos valores, daquilo que dizem: pastor, isso é normal, eu posso aceitar isso, isso é normal. Pastor, isso não tem nada a ver. Quem disse isso? A menos que Jesus nos resgate dessa prisão de servidão, permaneceremos debaixo do chicote cruel desse feitor de escravos, que é o diabo. A menos que Jesus resgate a minha alma, a sua alma, certamente continuaremos, você continuará debaixo do chicote do diabo. Certamente a maior necessidade do pecador é ser liberto espiritualmente. Essa libertação não se alcança por meio de ritos sagrados, não se alcança pagando alguma coisa, não se alcança fazendo algum tipo de sacrifício, não se alcança por obras, por méritos, não se alcança pelos meus méritos, pelos meus diplomas, pelo meu conhecimento. Não, esse livramento espiritual só se alcança pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, em meu lugar e em seu lugar. Somente Deus pode libertar os cativos e tornar o homem verdadeiramente livre. João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segundo lugar, Deus nos livra emocionalmente. Está com a sua Bíblia aberta? Salmo 16, versículo 8, parte B. Diz assim: das lágrimas os meus olhos. Olha o que diz o Salmo 16, versículo 8: pois livraste da morte a minha alma, e das lágrimas os meus olhos. Salmo 56, versículo 8, diz assim: que o Senhor recolhe as nossas lágrimas no seu odre. O Senhor nos livra, o Senhor nos dá um livramento espiritual, enxugando as nossas lágrimas.
O cativeiro emocional é consequência do aprisionamento espiritual. O pecado é a causa do maior sofrimento humano. O pecado é maligno. O pecado tem origem no inferno. O pecado tem origem no diabo. O diabo e seus anjos, eles maquinam, eles trabalham constantemente para me derrubar, para te derrubar, para continuar te aprisionando, para continuar te mantendo preso nos seus vícios e nas suas paixões. É mais dolorido do que a pobreza. O pecado é pior do que a própria morte. Todos esses medos, todos esses males, embora tão medonhos, não podem nos afetar, mas o pecado afasta o homem de Deus. Isaías capítulo 59 diz que as nossas transgressões nos afastam, criam uma barreira entre nós e o nosso Deus. A vida, por causa do pecado, tem se tornado não raro numa sinfonia de gemidos, num vale de lágrimas. Quanta gente chorando, quanta gente lamentando, quanta gente derramando lágrimas, porque dá ouvidos ao pecado. A cura para esses tormentos da alma não é encontrada nas festas. A cura para esses tormentos da alma não é encontrada nas drogas. A cura para os tormentos da alma não é encontrada na bebida, nos shows, nos mega eventos, onde as pessoas vão para lá achando que vão ter momentos de alegria. Podem até ter, mas na segunda-feira acordam do mesmo jeito como estavam antes de ir para esses lugares. A libertação do sofrimento emocional não se encontra nas técnicas psicológicas, nem mesmo nos remédios terapêuticos. Somente Deus pode enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Somente Deus pode aliviar a nossa dor e livrar os nossos olhos das lágrimas. Apocalipse 21, lá diz: o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Somente o Senhor. Em terceiro e último lugar, Salmo 116, versículo 8, parte C. O livramento moral. Da queda, livra-me da queda os meus pés. Desde que o pecado entrou no mundo por um só homem, todos os homens tornaram-se pecadores. Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um homem que não peque. Todos nós, eu, você, todos nós somos pecadores e vulneráveis estamos à mercê desse pecado. Não podemos ficar de pé, escorados, ancorados, amparados, sustentados pela autoconfiança. Não, pastor, pode deixar vir que eu aguento. Eu frequento, pastor. Não, eu vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de fazer, de prostituir, eu vou parar de viver essa vida dissoluta. Quando eu quiser, eu paro. Eu estou muito novo agora para ter um compromisso com Deus. Eu tenho muita vida pela frente, pastor. Eu quero curtir a vida, eu quero experimentar as alegrias desse mundo, pastor. Engano, engodo, às vezes não tem volta. Às vezes nós vamos tão para longe de Deus, tão distante de Deus, que muitas vezes quando eu viro, eu já não consigo mais enxergar o caminho de volta. Nenhum de nós consegue viver em santidade, a menos que Deus mesmo nos sustente. Nesta noite, nesta hora, eu gostaria que você se focasse ao Senhor, tivesse a coragem de dizer ao Senhor: Senhor, eu por mim mesmo não aguento, eu por mim mesmo não consigo, eu por mim mesmo não tenho condições, eu preciso do Senhor. Pois sem a assistência da graça de Deus, todos nós estaremos na lama, sem a ação restringidora, sem a ação protetora
da graça, todos nós fracassaríamos. Jesus na cruz, quando estava crucificado, prestes a render o seu espírito, a sua alma a Deus, ele diz: está consumado, está pago. O que eu tinha que fazer por você, eu já fiz. O que eu tinha que fazer pelo mundo, pela sociedade, eu já fiz, está pago. É Deus que te sustenta, querido. É Deus que te mantém de pé. Não se orgulhe de si mesmo. Não tenha vaidade das suas capacidades intelectuais, morais, financeiras, pois é Deus que te mantém de pé. É Deus quem fortalece os nossos joelhos para não tropeçarmos. É Deus que nos livra do mal e não permite que os nossos pés escorreguem. Então eu quero nessa noite relembrar a você os livramentos que Deus pode e quer nos dar. Primeiro, livramento espiritual. Segundo, livramento emocional. Cuidar da sua alma, cuidar dos seus traumas. Quem sabe existe aí aquele esqueleto no guarda-roupa. Quem sabe ainda existe aquele sentimento que te perturba, aquele perdão que você precisa devotar à pessoa que te magoou. Quem sabe ainda aquele perdão que muitas vezes dentro da sua própria casa você vive distante dele ou dela, às vezes deitado e dormindo na mesma cama, já não tem mais aquela intimidade, já não tem mais aquele respeito. Deus quer te livrar dessa situação emocional. E por fim, o livramento moral. Às vezes nós estamos entregando o que nós temos de mais precioso, o nosso corpo, o nosso bem mais precioso, a nossa alma, colocando a nossa moral em xeque, por conta de sentimentos, de emoções. Não, eu preciso ter esses sentimentos, não, eu preciso ter essas emoções, e você coloca em perigo a sua própria alma, agindo dessa maneira. Só de Deus vem o nosso livramento espiritual, emocional e moral. Assim como foi com o rei Ezequias, assim como foi nesse salmo, o Senhor ouviu a oração de Ezequias e o Senhor atendeu a oração de Ezequias. Nessa noite, eu quero orar com você e por você. Pastor, eu não sei orar. Eu nunca orei. Eu não sei nem conversar com Deus. Eu quero lhe ajudar. E essa igreja também quer lhe ajudar. Feche seus olhos, curve sua alma diante do Senhor. E eu quero lhe ajudar. Repita, se você puder e quiser, bem baixinho. Não para eu ouvir, não para a pessoa que está ao seu lado ouvir, mas para Deus ouvir, porque Ele ouve. Porque a Bíblia diz que Deus não vê aquilo que o homem vê, Deus vê o coração, Deus vê a intenção do coração. Então nessa noite, nesse lugar, Deus está te vendo e Ele está te ouvindo. Olha assim: Senhor Deus, eu ouvi a Tua palavra. A Tua palavra me diz que o Senhor tem poder para me livrar espiritualmente, me livrar moralmente, me livrar emocionalmente. Pai, eu estou sofrendo, eu preciso desse livramento. Os meus pecados me afastam, os meus pecados me afastaram de Ti. E nessa noite eu entendi que o Senhor quer me livrar. Pai, tenha misericórdia da minha alma, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos na Tua presença. Se porventura, Deus, há alguém aqui carecendo desses livramentos, carecendo, ó Pai, da Tua atuação,
do teu agir, do teu operar, da manifestação do teu poder sobre a vida dele, Pai, sobre a vida dela. Em nome de Jesus nós clamamos, nós rogamos ao Senhor, vá de encontro, ó Pai, a essa dor, vá de encontro, ó Pai, a essa necessidade, vá de encontro, ó Pai, a esse coração, a essa alma aflita, quem sabe dolorida, quem sabe doída, quem sabe, ó Deus, sofrendo. Pai, liberta, cura, salva, para a glória do Senhor. Esta igreja, ó Pai, te dará honras e glórias, louvores, porque Tu és Deus, Pai, sobre todas as coisas, não há Deus maior, não há Deus melhor. Pai, salva, liberta, emocionalmente, espiritualmente, sustenta os pés, ó Pai, que são vacilantes, ó Deus, sustenta os pés, ó Pai, que estão caminhando para distante do Senhor, para se distanciar do Senhor, para longe do Senhor, Pai, seja jovem, seja criança, seja adolescente, seja Senhor, seja Senhora, Pai, sustenta, ó Pai, traz de volta, Senhor. Pai, só em Ti há poder, só em Ti há autoridade, nós rogamos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa, Pai, as nossas falhas e nos receba de volta, em nome de Jesus, amém. A igreja vai continuar de olhos fechados, orando, clamando ao Senhor. Eu quero nessa noite desafiar você que aqui está conosco, que gostaria de ter um compromisso com Deus, que gostaria de ter um compromisso com Jesus, que gostaria de ter um renovar na sua vida, uma outra oportunidade. Essa oportunidade agora está lhe sendo dada. Esta igreja está orando por você, você que adentrou, você que é nosso amigo, amiga, está nos visitando, mas que precisa de Deus. Eu quero nessa noite desafiar você, é um desafio a você, só você pode fazer isso. Se eu pudesse, faria isso por você, mas não posso. Só você pode fazer isso. Aonde você estiver, levante os seus braços, dizendo: eu preciso, eu quero, eu necessito. Essa igreja quer caminhar com você. Alguém nesse lugar, em nome de Jesus, alguém nesse lugar, seja forte, seja corajoso. Pastor, eu preciso de Jesus, estou afastado, estou vivendo fora da vontade do Senhor. Alguém nesse lugar que precisa novamente voltar aos caminhos do Senhor. Talvez você já andou com Deus em alguma igreja, essa ou outra, qualquer igreja que for, mas você está afastado e gostaria de voltar para os braços do Senhor. Essa igreja quer caminhar com você, quer começar a caminhar com você de novo, e de novo, e de novo. Alguém nesse lugar, levanta os seus braços. Eu quero orar por você e quero orar com você. Eu não vou insistir, porque o Espírito Santo de Deus é quem faz a obra, o Espírito Santo de Deus é quem convence, o Espírito Santo de Deus é quem transforma, é Ele que queima, é Ele que substitui, é Ele que limpa, é Ele que purifica. Há mais alguém aqui? Em nome de Jesus, tenha coragem. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus. E que não saiamos daqui, ó Pai, e que o nosso sono, ó Pai, não chegue enquanto nós não nos reconciliarmos com o Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia. É a nossa oração nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Temos mais um louvor? Vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar esse Deus que quer e deseja nos livrar espiritual, emocional. Esta igreja, a primeira igreja batista de João Monteiro, está com as suas portas abertas para te receber. Venha, volte, venha mais vezes. Nós teremos no domingo 25 um culto de Natal. Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada. Seja muito bem-vindo. Venha cultuar o Senhor conosco. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas terão a oportunidade, de estar no planeta aqui com o Senhor, enquanto nós estaremos cantando a música Vim para Adorar-te. Que bom, irmãos, que nós podemos estar aqui para adorar ao Senhor, E nós sabemos que temos pessoas que adoram deuses falsos, deuses feitos por mãos de homens. Mas nós estamos aqui para adorar o nosso Deus,
o nosso Deus poderoso que está sempre nos abençoando, e nós podemos confiar nele e entregarmos todos os nossos problemas a ele, que ele irá sempre nos ouvir e nos atender. O nosso Deus é o Deus maior. Vim para adorar-te. Viemos aqui para adorar o nosso Deus. E as consolações do Espírito Santo de Deus, que vem, que mora, que habita, que queima, que limpa, que transforma, seja com o povo de Deus aqui, na primeira igreja Batista de Deus no Monteiro, bem como em todas as igrejas, em todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Saiamos para adorar ao Senhor.